18 horas e 1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, o seu dia a dia. É Paulo Roberto, o seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e a forma correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco nesse mundo novo e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, o seu dia a dia. Paulo Roberto, o seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatório Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais, Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18 horas e 4 minutos na Paraíba, os principais destaques do programa desta terça-feira. Supremo Tribunal Federal volta do recesso. Presidente dá recados e temas polêmicos devem ser tratados esse ano. Bolsonaro é aconselhado a não atacar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Chuva em São Paulo provoca nova disputa entre João Dória e o presidente da República. Afundamento de obra do metrô causa transtornos em São Paulo. As novidades da política paraibana também no Cidade em Revista, que está no seu celular, seu rádio, seu tablet e seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 18 horas e 5 minutos agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio, além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone? Você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Outcoafir estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Outcoafir, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Aeromarinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba, pontualmente 6:09 agora. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, saudações sinceras a todos. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões sobre as notícias mais importantes das últimas horas. Fevereiro está começando com a volta do recesso de órgãos, de instituições, de repartições importantes na vida dos brasileiros, o Congresso Nacional voltando às suas atividades, as Assembleias Estaduais também, as câmaras municipais, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça dos estados e os outros tribunais superiores de Brasília também voltando às atividades nesse início do mês de fevereiro. E aí fica a expectativa para o que é que vai acontecer nesses próximos 5 meses, nesse primeiro semestre
de um ano que é considerado um ano eleitoral. E que todos nós sabemos que em ano eleitoral as coisas no parlamento, e aí vale para o parlamento em todos os seus níveis, federal, no caso o Congresso Nacional, as assembleias legislativas dos estados, ou a distrital, lá do Distrito Federal, e as câmaras municipais, essas instituições todas, elas têm um ritmo, digamos, um tanto quanto mais lento do que nos anos em que nós não temos eleição. Mas como a gente tem eleição de 2 em 2 anos, então um ano e outro não, o pessoal diminui o ritmo, o que é normal, embora seja alvo de muitas críticas, porque o vereador precisa correr atrás de voto quando a eleição é municipal. O deputado estadual, o deputado federal, o senador, o governador, o presidente da República, eles precisam correr atrás de voto no ano de eleição. Uns tentando se eleger pela primeira vez, os outros tentando a reeleição, e muitas vezes o que está na chefia do executivo, que já foi reeleito, apresentando um candidato e trabalhando para esse candidato. E na política nós sabemos que não há espaço vazio, não existem claros. Alguém sai, outra pessoa imediatamente ocupa aquele lugar. Eu ouço muitas críticas desde que comecei a fazer cobertura política, mas eu compreendo que se eu estivesse lá, ou se as pessoas que criticam estivessem ali, fariam a mesma coisa. E quando alguém se elege para vereador, por exemplo, vai, gosta, é bom, ganha bem, tem prestígio junto ao prefeito, se for de situação, consegue resolver coisas do seu bairro, da sua comunidade, da sua área de atuação, quer se reeleger. E só se reelege fazendo campanha. Não tem outro jeito. Como é que faz campanha? Contato com o povo, bate papo, visita, porta a porta, inaugurando obra, entregando isso, aquilo. É assim que funciona a política no mundo todo. A gente não se acostuma, a gente critica. Quem já não escutou, o vereador não vai mais na Câmara, deputado não pisa na Assembleia, está fazendo campanha. Se fosse você, faria a mesma coisa, porque esse é o ritmo normal da política. E o que na política é normal, muitas vezes pode não parecer normal para quem está fora da política. Aliás, os políticos são muito criticados porque eles também dão margem a essas críticas, é verdade. Mas não pensem que a vida de político é tão fácil como algumas pessoas pensam, não. Conheço várias pessoas, homens e mulheres, que um dia cismaram de entrar para a política e viram que aquilo não é a sua praia. Desistiram e dizem essas pessoas que jamais vão querer novamente negócio com política, porque não é para qualquer um. Uns vão, como eu disse, gostam, se adaptam, ficam ali, alguns enriquecem lícita ou ilicitamente e tudo mais. Outros chegam, percebem logo que não dá. Eu, por exemplo, jamais me adaptaria à vida de político, dono de mandato, exercendo qualquer que fosse a função, porque primeiro a pessoa perde a privacidade. Político nenhum que quer se manter nessa vida, ele vai bater a porta na cara de alguém, a casa do sujeito é invadida, entre aspas, todo santo dia, chega gente de tudo que é lado, com todo tipo de pedido, uns porque realmente necessitam, outros porque são exploradores, e se acham no direito de, porque votaram, e alguns até dizem que votaram sem ter votado naquela pessoa, participar de tudo da sua vida. Chega, invade, entra, vai para o quarto da casa, vai no banheiro, vai na cozinha, come ali, dorme ali, pede tudo, de pagamento de conta de luz, de água, a remédio, a carnê do IPTU, a passagem quando alguém precisa viajar. É uma vida meio maluca, que nem todo mundo se adapta. Então esse é um ano onde nós vamos, e já estamos nos deparando com todas essas situações. Quando a gente olha para a mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, e isso é um fenômeno que acontece com muito mais, digamos,
frequência aqui no Brasil, porque o Supremo deu margem a isso. Não era para a justiça brasileira ter tanta exposição e atuar tão politicamente como atua, porque não é papel de membro do Poder Judiciário estar atuando politicamente, não é papel de membro do Poder Judiciário estar se reunindo com deputado, nem com senador, nem participando de jantar, nem recebendo para tratar de questões políticas, não. Ao magistrado cabe julgar. E para julgar com isenção, ele deve manter aquela velha e conhecida distância de determinados assuntos e de determinadas pessoas. Ali está um homem, igualzinho a mim e a você. Ali está uma mulher, ali está uma pessoa. Agora, pela função que ocupa, deveria, e assim acontece em muitas partes do mundo, em muitas partes do globo terrestre, se abster de certas opiniões e evitar determinados ambientes com certas figuras. Aqui no Brasil é comum você escutar assim um deputado, um senador: eu vou conversar com o presidente do Supremo. Aí vai, conversa, todo mundo sabe que houve aquela conversa, às vezes é um jantar, às vezes é um almoço, e etc e tal, e foi tratado de quê? Não, ao julgador não deve existir para o julgador essa história de estar conversando com alguém que daqui a pouco pode ser julgado por ele, pode até conversar intimamente. Agora, não, eu vou receber aqui uma comissão de senadores. A gente viu isso agora nessa CPI da Covid. Nós vamos entregar ao Supremo Tribunal Federal. Aquilo deve seguir o rito protocolar. Terminou a CPI, está aqui o relatório, tem que mandar para quem? Para a Procuradoria-Geral da República, e acabou a história. Vejam que os senadores quiseram levar, até porque a viagem eu acho que seria boa, né? Anunciaram que levariam uma cópia do relatório da CPI da Covid para o Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. O que foi que os juízes de lá disseram? Aqui não. Não venha que ninguém recebe vocês aqui. Porque não é papel de julgador. Primeiro, aquele não é o tribunal competente para julgar relatório de CPI, nem nada que esses senadores fizeram aqui. De nenhuma CPI. Depois, determinados órgãos aqui internamente também não deveriam receber, mas recebe. Aí vai para lá, tira foto e etc e tal. Coisas que só ocorrem por aqui. Aliás, a CPI até agora deu em quê? Mas esse é um outro assunto. O Supremo Tribunal Federal retomou suas atividades hoje e os julgamentos serão retomados amanhã, dia 2, com a pauta das sessões definida para o primeiro semestre. O Supremo, meus amigos, decidirá sobre assuntos importantes como, por exemplo, a exigência do passaporte de vacina. Me diga se isso é assunto para o Supremo Tribunal Federal. Vocês estão vendo a que ponto chegou? Passaporte de vacina é assunto para o Ministério da Saúde e acabou a história. Para isso é que tem o Ministério da Saúde. Mas é o Supremo que vai decidir sobre o passaporte de vacina. Tem nenhum médico ali dentro. Eu não conheço nenhum médico com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Vai decidir também sobre a validade da tese do marco temporal sobre terras indígenas, a responsabilidade sobre conteúdos ofensivos na internet e também a lei da ficha limpa. As sessões plenárias estão marcadas para as quartas e quintas-feiras. Quartas e quintas. Amanhã, meus amigos, o primeiro tema a ser debatido, sabe qual vai ser? Vejam se isso é tema para uma corte constitucional. O primeiro tema vai ser vai julgar o pedido de esclarecimentos sobre o alcance da medida cautelar deferida para restringir, a casos excepcionais, as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Entre as divergências estão a suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial no estado do Rio de Janeiro e a análise por parte do Ministério Público Federal das alegações de descumprimento da decisão proferida pelo Supremo. Isso não foi uma decisão do Supremo, isso foi uma decisão do ministro Edson Fachin, que é do Supremo. E aqui também o povo confunde. Sai uma decisão de um ministro, a decisão foi do Supremo. Não, aquele ministro é do Supremo. A decisão é do Supremo quando
O plenário se reúne e todos os ministros votam. Pelo menos eu aprendi assim. Esse julgamento foi suspenso em dezembro. E lembro que já votaram o relator Edson Fachin, acolhendo em parte o pedido de esclarecimentos, e Alexandre de Moraes, que divergiu parcialmente de Fachin. Perdem tempo, gastam dinheiro, energia, discussões, tudo no mundo para um assunto que deveria ser resolvido pelas autoridades policiais, pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Aí vai, suspende, lá vai, sei não, é um negócio. A gente tem hora que dá vontade de desistir. Sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo julgará a liminar que determinou, presta atenção, que as federações partidárias obtenham registro de estatuto até 6 meses antes das eleições, ou seja, até 1º de março. Isso foi o que o parlamento brasileiro resolveu. Aí é assunto para o Supremo decidir sobre prazo de federação partidária. Isso é para alguém chegar no Supremo com um assunto desse e o Supremo dizer assim: isso é assunto do parlamento, dos deputados e dos senadores. Eles lá que fazem lei, legislação. A gente aqui, se houver algum problema, um dia vai julgar. Agora, decidir sobre prazo, quem decide é deputado e senador. Para isso é que existe o Congresso Nacional. Mas sabe por que está havendo essa polêmica? Porque o Partido dos Trabalhadores pediu ao Supremo um prazo maior para constituir as federações partidárias, alegando não haver tempo hábil para que os partidos negociem a criação dos blocos. Ora, se foi o parlamento que resolveu, é um partido agora que vai acionar o Poder Judiciário para mudar isso. Estão me entendendo? A que ponto chegou a coisa no Brasil? Em outros tempos o Supremo responderia: resolvam lá. Aqui é outra coisa. Aqui a gente resolve questões constitucionais. Uma ação que discute a dispensa de mais de 4.000 funcionários da Embraer, olha também se isso é assunto constitucional. Isso foi em 2009. É uma ação que discute a dispensa de mais de 4.000 funcionários da Embraer, aquela fábrica de aviões, lá em São José dos Campos, vai discutir a necessidade de negociação coletiva antes das demissões em massa. Isso é assunto para quem? Justiça do Trabalho. Para isso existe o TST, Tribunal Superior do Trabalho, para resolver essas questões. Mas elas vão desaguar no Supremo, e o Supremo se envolve. O tema é de repercussão geral, o que significa que o seu entendimento servirá como guia em casos semelhantes. Para mim, modestamente, seria assunto para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa ação chegou ao Supremo em 2016. Olha só, faz 6 anos. O julgamento foi adiado no ano passado após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até ali, o ex-ministro Marco Aurélio Mello era o relator. Alexandre de Moraes e Nunes Marques haviam votado, considerando não haver necessidade de negociação coletiva. Aí Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso divergiram. O dia 3, que será depois de amanhã, terá também a sessão plenária. O plenário vai avaliar a decisão do novo ministro Nunes Marques, que suspendeu um trecho da lei da ficha limpa em dezembro de 2020. Eu digo novo porque ele é o segundo mais novo, né? Agora entrou lá o outro, André Mendonça. Então, essa questão da lei da ficha limpa, o Nunes Marques entendeu que é preciso suspender um trecho da lei da ficha limpa, evitando que políticos condenados fiquem inelegíveis por mais de 8 anos após o julgamento. No dia 9 desse mês, o passaporte da vacina estará na pauta do Supremo. São 2 julgamentos importantes relacionados à vacinação. Um sobre a determinação da exigência de comprovante de vacinação para quem chega do exterior ao Brasil, isso é assunto para o Supremo, e o passaporte da vacina, e outro sobre a medida liminar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspende uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que impedia as empresas de obrigar seus empregados a se imunizar contra a Covid-19. No caso do passaporte da vacina, o plenário vai julgar a decisão também do ministro Barroso, que estabelece a exigência da imunização ou uma quarentena obrigatória de 5 dias. Assunto para médico, para o Ministério da Saúde.
É um negócio que, sinceramente... Aí no dia 16, lá vem, extensão da licença maternidade para os pais. O Supremo vai decidir se é possível estender o benefício da licença maternidade de 6 meses, 180 dias, a servidores públicos que sejam pais solteiros, e se a extensão desse benefício aos homens está condicionada à indicação de uma fonte de custeio. O requerente da ação é o INSS e o tema foi considerado de repercussão geral. O relator, ministro Alexandre de Moraes. Vejam os temas sobre os quais o Supremo vai se debruçar. No dia 17, ainda estamos falando sobre esse mês de fevereiro, que está começando, vão observar as rachadinhas. Assunto para o Supremo. O processo chegou ao Supremo em 2013. Define se houve o crime de rachadinha no gabinete do deputado federal Silas Câmara. É um deputado do Amazonas. Rachadinha no Supremo Tribunal Federal. Esse assunto chega ao Supremo. Dia 9 de março, já pulamos agora para o mês de março. O Supremo vai analisar, minha gente, o recurso de Paulinho da Força. O plenário do Supremo vai julgar os embargos de declaração contra a decisão que condenou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, conhecido por Paulinho da Força, que é do Solidariedade de São Paulo, a pena de 10 anos e 2 meses de cadeia. O crime pelo qual ele foi condenado é o crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da perda do mandato. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Esse julgamento aconteceu em junho de 2020. A primeira turma do Supremo, em novembro daquele ano, fez esse julgamento. Paulinho da Força ingressou com o recurso. A condenação foi defendida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber. O relator Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Melo, que era ministro, votaram pela absolvição do réu. No dia 10 de março, julgamento da terceira ação contra André Moura. O plenário retoma o julgamento do ex-deputado federal André Moura, acusado de desviar veículos municipais e servidores públicos quando foi prefeito de uma cidade chamada Pirambu, em Sergipe. A votação está 5-5. Quem vai desempatar é o novo ministro André Mendonça. Meu Deus do céu. Essa foi uma das 3 ações envolvendo o ex-deputado que o Supremo julgou em conjunto do ano passado. Nas 2 ele foi condenado por 6-4, acusado de peculato, formação de quadrilha, desvio e apropriação de recursos públicos. Foi condenado a 8 anos e 3 meses de cadeia em regime fechado e 5 anos de proibição para exercício de cargo público. Dia 16 de março, o Supremo vai julgar o crime de ato obsceno em público. Os ministros vão avaliar a constitucionalidade da tipificação do crime de ato obsceno praticado em público. A relatoria é do presidente Luiz Fux. 23 de março, competência da Justiça Militar. Em uma ação que tramita no Supremo desde 2013, a Procuradoria-Geral da República contesta a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos no exercício das atribuições das Forças Armadas em operações de garantia da lei, da ordem e combate ao crime. No julgamento em 2018, o ministro Marco Aurélio Melo e Alexandre de Moraes julgaram o pedido improcedente. Edson Fachin concordou com a contestação da Procuradoria-Geral da República. O julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que pediu vista. Em 18 de maio, o plenário voltará a decidir sobre a competência da Justiça Militar, dessa vez para julgar civis em tempos de paz. Esse tema é debatido no Supremo, sabe desde quando? 2013. No dia 6 de abril, olha o outro tema, saúde primária de transexuais e travestis. O plenário vai decidir sobre a contestação de ações do Ministério da Saúde relativas à atenção à saúde primária de pessoas chamadas transexuais e travestis. O relator, Gilmar Mendes, já determinou em liminar deferida em junho do ano passado que o SUS altere seus sistemas de informação para incluir atendimento médico agendado e realização de exames em pacientes transexuais e travestis, independentemente do sexo biológico apontado em sua documentação.
7 de abril, o Supremo vai julgar os jogos de azar. O plenário vai avaliar a legalidade de estabelecimentos de jogos de azar, hoje considerados contravenções penais. A relatoria do tema, que está no Supremo desde 2016, é do ministro Luiz Fux. Outro tema importante, no dia 12 de maio, a recusa do bafômetro. O Supremo julgará a legalidade da regra do Código de Trânsito Brasileiro, que classifica como infração a recusa do motorista de se submeter ao teste do bafômetro. Olha outro tema aqui. Outro tema que eu vejo a hora o mundo se acabar por causa dele. No dia 2 de junho, o Supremo vai julgar os fogos de artifício que fazem barulho. Meu Deus. O Supremo avalia a constitucionalidade de leis municipais que proíbem fogos de artifício e artefatos pirotécnicos ruidosos, aqueles que fazem barulho. A relatoria está com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Em plenário virtual, em 2019, o Supremo havia considerado a lei constitucional. Agora o tema será avaliado pelo plenário físico. 8 de junho, prisão especial para portadores de diploma do ensino superior. A ação discute a prisão especial para portadores de diploma do ensino superior. A relatoria do caso, que chegou ao Supremo em 2015, é do ministro Alexandre de Moraes. O plenário julgará um recurso com repercussão geral que discute a possibilidade de nomeação de marido ou mulher, ou seja, cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau para o exercício de cargo público. O presidente Luiz Fux é o relator da ação. 9 de junho, competência dos municípios para instruir guarda civil. É outro recurso com tema de repercussão geral relatado por Luiz Fux. Será decidido pelo plenário. A ação discute o seguinte: se o município, a cidade, tem competência legislativa para instituir guarda civil para exercer policiamento preventivo ou comunitário. O caso está desde 2010 no Supremo Tribunal Federal. No dia 15 de junho, o Supremo se debruça sobre interceptações telefônicas. O plenário discute a regulamentação e renovação das interceptações telefônicas. A ação, que se estende no tribunal desde 2005, tem como relator o ministro Gilmar Mendes. 22 de junho, antevéspera de São João, conteúdos ofensivos na internet. O Supremo avalia a responsabilidade das empresas que hospedam sites e redes sociais da internet de fiscalizarem o conteúdo publicado pelos usuários e excluí-lo, tirá-lo do ar quando for considerado ofensivo, sem a necessidade de apelação para a Justiça. São 2 ações sobre o tema de repercussão geral, com relatoria dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Na véspera de São João, 23 de junho, o Supremo vai debater a questão de terras indígenas. O TSE, minha gente, também está voltando do recesso essa semana, e em ano de eleição, vocês sabem, né? O tribunal vai ter 3 presidentes esse ano. Você acredita? Sabia ou não? Fique sabendo. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin assume ainda esse mês e fica até agosto, e sabe quem vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição? Assume em agosto Alexandre de Moraes. Ficará à frente da Corte Eleitoral até o fim do ano, ou seja, durante o período eleitoral, durante a eleição, a apuração, proclamação dos eleitos, tudo aquilo, o presidente do TSE será Alexandre de Moraes. Além de decidir sobre diversas questões relacionadas ao pleito, como por exemplo o registro, eventual impugnação de candidatura, o TSE também se preocupa com temas como a disseminação de notícias falsas e os conhecidos discursos de ódio. O tribunal também pode analisar o bloqueio no Brasil de aplicativos de comunicação, Telegram, WhatsApp, Instagram. Essas questões também podem entrar na pauta. Eu fiz questão de trazer isso para vocês, para que nós todos reflitamos sobre
a atuação dos nossos tribunais, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, em ano de eleição, em ano de pleito, que é considerado geral no Brasil. São 18h36 agora. Abraçando aqui a Fefé Cavalcante, Ivandro Lima, Maria de Fátima também nos acompanhando. Muitas mensagens que chegam pelas redes sociais. Está aqui meu amigo Dimas de Matinhas, Márcia Rodrigues no Rio de Janeiro. Quem mais? Dr. Geraldo Medeiros, Geraldo é secretário estadual de saúde, já mandou aqui o boletim da Covid-19, mas eu só posso enviar para vocês depois do programa. Arlindo Nóbrega em São Paulo, meu amigo Robson Lucas, saudações Robson, Zona Leste de Campina Grande. Marcos Soares está no Rio de Janeiro, mandou aqui um vídeo de um fole, alguém está tocando fole, depois eu vou olhar. Sargento Letício, boa noite. Eu acredito que estão deixando para fuçar aquela CPI quando estiver no calor da disputa eleitoral. Vocês vão ver cada coisa ainda esse ano. Aguardem carta, viu? Como dizia Humberto de Campos. Juscelino Salles, boa noite, meu caro. Saudações, muito obrigado. Professora Giovita Maranhão, Antônio Clemente também. Herculano Filho em Brasília. Marivaldo, aqui no bairro do Catolé, ouvindo pela camisa 10. Soldado Teixeira, Sargento Nogueira, o Wilson Siqueiro, catedrático, a Luiz 10 anos, boa noite. Boa noite a todos vocês que enviaram e continuam enviando mensagens aqui para o programa. Olha, depois de amanhã, dia 3, este programa, o povo tem uma mania de ir no rádio falar sobre maravilhoso programa, né? Já ouviram isso? Joacir Oliveira é que citava sempre essa palavra. Aquelas coisas lá do postal sonoro, lá da década de 70, 80. Aí o povo dizia, eu estou ouvindo este maravilhoso programa. Aí pegou. Aí os outros começaram a ouvir e dizer também, repetindo, e foi pegando. Mas depois de amanhã, dia 3, este programa, A Cidade em Revista, estará completando 19 anos. Nós começamos lá na Rádio Cidade, Esperança, que já não existe mais, no dia 3 de fevereiro de 2003. Foi um convite do Dr. Renato Gadeira, que era um dos donos da rádio, e da então gerente Vera Lúcia. Telefonaram, me chamaram para uma reunião, perguntaram se eu queria fazer um programa das 18 horas, e aí a gente começou 3 de fevereiro de 2003, 19 anos depois de amanhã. Sobre o que eu falei ontem no final do programa da Rádio Camisa 10 FM, a rádio entrou no ar, minha gente, no dia 8 de maio de 2020. Então esse ano, em maio, completará 2 anos no ar. E os dados que foram divulgados pelo Google ontem, dia 31 de janeiro, mostraram que a emissora está em 4º lugar aqui na região do Agreste da Borborema. E eu dizia no final do programa, algumas pessoas ouviram, outras não. Eu fiquei muito orgulhoso disso, muito envaidecido e agradecido a vocês pelo seguinte: o único programa que nós temos na Rádio Camisa 10 FM é esse. 18, aí vou até 7h30, 7h20, por aí. O restante do dia, ela toca música. Agora, nós optamos por uma seleção musical de qualidade. Aquelas canções, como eu digo, que as rádios comerciais quase não tocam mais, a gente escavaca, desenterra todas e roda aqui. Então nós temos uma audiência considerada fantástica para uma rádio web que começou há menos de 2 anos. Então, na nossa frente tem apenas 3. Uma que eu nem sabia que existia, a Rádio Chico Xavier, pelo nome deve ser uma rádio que trata de espiritismo, e tem mais 2, e nós somos o 4º lugar com um programa só de notícias, que é esse aqui. O restante, tudo seleção musical. Então digamos que o nosso programa tem hoje 1h30,
Aí ficam 22 horas e meia de músicas. E vocês sabem que aqui a gente só tem 2 comerciais a cada meia hora, para não encher a paciência das pessoas também com comercial em cima de comercial. Então fiquei muito feliz, muito grato. Ainda ontem alguns amigos diziam: você vai logo para o primeiro lugar. Eu não tenho esse objetivo, eu não tenho essa intenção, até porque atualmente eu só tenho condição de fazer esse programa. Eu poderia fazer um programa de 6 às 8, de meio-dia, sei lá, de manhã, a manhã toda, ou no meio da tarde e tal, mas pelas atribuições outras que eu tenho, atualmente só há a possibilidade de fazer esse programa aqui. E esse programa é o maior pico de audiência da rádio, porque também tem estatística e isso tudo é feito pelo Google. Quando termina aqui o programa, eu sei quantas pessoas me escutaram e sei até de que locais são aquelas pessoas, de que cidades, de que estados, aparece tudo no mapeamento do Google. Então isso são dados que ninguém inventa, que são públicos, que as pessoas podem ter acesso, entendeu? E eu fiquei muito feliz com isso, porque é graças a vocês, a essa reunião que a gente faz todos os dias nesse horário, e as pessoas que ficam o resto do dia, outras que trabalham durante a noite, ouvindo a seleção musical. E cada vez que você vai lá no Radiosnet e abre a Rádio Camisa 10 e clica, é um pontinho lá que vai aumentando, fica tudo registrado lá. Uns escutam, não é, pelo aplicativo Facebook a essa hora também, outros vão ouvir mais tarde lá pelo YouTube, porque o programa é gravado, ele fica, agora ele está ao vivo no Facebook, e depois ele fica a gravação, e fica para século sem fim, amém. Eu não apago, deixo tudo lá. Mais tarde eu posto no YouTube, porque tem gente que gosta de escutar lá pelo YouTube e tal, tem gente que tem canal também, e o Radiosnet, nesse instante, está a todo vapor, fazendo o registro daquelas pessoas que estão acompanhando. 6h43 agora. Pergunta aqui o ouvinte: por que o presidente Bolsonaro foi aconselhado a não atacar o ministro Alexandre de Moraes? Olha, nesse momento não tem vanta. Nesse momento não tem vanta, não tem vantagem. Pelo seguinte, todo mundo sabe que há um problema pessoal entre o presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe? Sabe. Todo mundo sabe que também tem um problema pessoal, parece, entre Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Roberto Barroso. São os dois aos quais o presidente tem se referido, né, nos momentos de maior dificuldade na relação entre o Poder Judiciário, representado aqui pelo Supremo, e o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República. Não há condição de relação entre essas pessoas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, na concepção de alguns, cutucou, e chegou a um ponto que Bolsonaro aloprou, como a gente diz no quartel. Na linguagem militar, fulano deu uma aloprada. Então Bolsonaro deu uma aloprada. Qual foi a aloprada? Desobedeceu a ordem de Alexandre. O que para muitos já era para ter acontecido há muito tempo, mas isso é uma questão deles lá. Eles é que sabem. Então, já que ele desobedeceu e não foi, e disse que não vai depor de jeito nenhum, eu acho, opinião minha, agora é o Paulo Roberto, eu acho que o ministro deve ter sido aconselhado por alguns dos seus pares lá, na própria corte: olha, o homem não obedeceu e tal, se você cutucar de novo ele vai desobedecer outra vez, vai ficar ruim, vai ficar feio, vai piorar o clima. Aí Bolsonaro, por seu turno, deve ter sido aconselhado lá no Palácio pelo ministro, o general Heleno e outros que estão lá, o senador presidente: o senhor já desobedeceu, deixa esse homem para lá também e tal. Então, por enquanto, um fica lá e outro fica cá. Agora, o que é que a gente fica na expectativa aqui? É de haver outra cutucada, de um lado ou do outro. Porque alguém começou esse negócio. Né? Dois não brigam sem um não querer. Já escutaram isso? Então toda briga, toda confusão começa por algum motivo. Todo acontecimento tem uma motivação. Aquela velha história que eu já contei aqui, que tinha, eu acho que existe ainda lá no sertão, um conjunto musical, um grupo que toca muito as canções da Jovem Guarda, chamado Banda Show Nerrai. Muito bom esse conjunto, muito bom mesmo. Se você botar aí no YouTube e procurar na internet, você vai encontrar Banda Show, Grupo Show Nerrai. Aí João Pinto é quem, meu colega João Pinto, jornalista, é quem
conta essas histórias, quando a gente viajava, a gente morria de rir. Aí João disse que lá no sertão, o slogan dessa banda era o seguinte: o motivo da festa. Você passava por alguém, eu ia conversar com ele: rapaz, você vai para a festa? Eu vou. Por quê? Não, porque é a banda Show Nerrai, é o motivo de eu ir à festa. E eles adotaram esse slogan: Banda Show Nerrai, o motivo da festa. Pronto, bastava a banda para você ir. Então, quando é uma confusão, uma briga, um problema, basta que alguém dê o pontapé inicial para o negócio degringolar. Então o Bolsonaro foi aconselhado: presidente, segura aí, já desobedeceu mesmo, está todo mundo fazendo gozação agora com o ministro por aí afora e tal, fique quieto, não diga nada não. Aí hoje cutucaram o Bolsonaro lá em São Paulo, ontem lá em Campos, no Norte Fluminense. Aí disse: não, o procurador, foi o advogado-geral da União que aconselhou que eu não fosse. Pronto, segurou. E o ministro está lá, caladinho. Imagino eu que os colegas devem ter: Alexandre, rapaz, olha, não dei mais canetada não, porque o homem desobedeceu essa agora. Você vai dar canetada, ele vai desobedecer de novo, aí vai ficar um negócio chato danado para todo mundo aqui, e etc e tal. 6h47. Eu fico acompanhando esses acontecimentos todos para poder chegar aqui e dar, como diz o ex-governador Ricardo Coutinho, essa desbulhada para vocês. Esse bate-papo que a gente faz aqui, né? Essa troca de ideia, de informações. Teve, ao amanhecer, meus amigos, foi do domingo, né? Aquele deslizamento de terra lá em São Paulo, com aquelas mortes todas, pessoas que ainda estão desaparecidas, um drama que se repete todo ano. Vocês sabem dessa história. O governador João Dória estava lá em sua mansão no Morumbi, foi comunicado. Eu estava acompanhando desde o amanhecer do domingo. Aí lá vem a primeira manifestação de Dória. Qual foi? Liberar 5 milhões de reais para socorrer. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, 5 milhões de reais para a Secretaria de Fazenda de um estado rico como São Paulo é mais ou menos como 5 mil reais para mim e para você. 5 milhões ali vão adiantar para quê? De quê? Vão adiantar de quê? De nada. Não dá para nada. Não dá nem para começar. Mas foi isso que o governador disse. Aí, no meio do domingo e durante o dia, e ontem foi segunda-feira, eu acho que ele refletiu, pensou como eu pensei. Aí disse: em vez de 5, agora diga que são 15 milhões. Aí começou a dizer que eram 15 milhões para atender aos desabrigados, aos desalojados e tal, e tal, e tal. Tudo bem. Aí, ao mesmo tempo, ele mandou o secretário dele, que eu não sei de qual é a pasta, fazer um ofício e enviar à presidência da República pedindo, salvo engano, 84 milhões. Eles fazem assim uns cálculos baseados não sei em quê. Aí tinha esse quebrado lá. Parece que foram 84 milhões. Aí como é que você oferece 5 milhões, depois oferece 15, mas diz ao governo federal que precisa de 84. São contas assim que eu não consigo fazer, não sei bem qual é a lógica, né? Mas tudo bem. Aí, quer dizer, isso foi uma provocação ao governo federal, porque João Dória foi dando entrevista e foi logo dizendo: olha, isso aqui no governo estadual não tem nada a ver com isso. Tem que saber dos prefeitos porque deixaram construir nessas áreas e tal. Então, já tirou aqui a responsabilidade do governo estadual de São Paulo. Aí disse que o presidente da República devia correr para lá, para ajudar também, que quer ajuda. Aí manda o secretário fazer um ofício pedindo 84 milhões. Aí Bolsonaro disse: não dou um centavo, a ele eu não dou um centavo. Eu vou visitar as áreas atingidas e vou mandar liberar dinheiro direto para as prefeituras. Vocês estão vendo? Então, os caras aproveitam uma situação dessa para fazer política. Araújo Neto. Esse teu cronograma do Supremo Tribunal Federal, só falta o ministro discutir briga de galo, diz aquela. Já teve confusão, viu, de briga por causa de um galo e de uma galinha, que foi desaguar no Supremo Tribunal Federal. Não brinque não, que o negócio é sério. Pois bem, mas como eu ia dizendo, os caras aproveitam tudo, qualquer desgraça, para politizar. A gente sabe que João Dória diz até agora que quer ser candidato a presidente da República, não saiu de 3%, de 2% nas pesquisas, e ele fica inventando todo dia uma coisa para ver se consegue decolar. Até agora não conseguiu, né? Ninguém sabe se
Primeiro, se ele vai manter essa candidatura, se vai renunciar mesmo ao governo de São Paulo para se candidatar. E depois se vai lograr êxito nessa sua intenção. Mas ele fica cutucando o presidente da República o tempo todo, e o presidente tem o pavio curto também, responde, aí o povo lá sofrendo, dentro d'água, não sei quantos desaparecidos, cavando com as mãos, o povo ajudando a cavar com balde, com pá, com enxada, para ver se encontra os corpos dos entes queridos, que a essa altura não deve ter mais ninguém vivo debaixo daquela montanha de lama, entendeu? E João Glória, e aquele meu amigo chama de João Glória, cutucando o presidente da República, aí o presidente responde, e nesse jogo de empurra vai morrer mais gente, tudo vai ficar como dantes no quartel dos Abrantes. 6h51 agora. Aqui um agradecimento ao José Newton Porto, que mandou mensagem, está nos acompanhando pelo Facebook. O Walter José Carneiro também manda mensagem. Emanuel Dantas, também ouvindo, boa noite. Pergunta aqui que eu vi pela metade, acho que é do Ivandro, sobre custo de manutenção de uma rádio assim. Meu amigo, olhe, para fazer nos joelhos, como dizia Juarez Amaral, para fazer nas pernas, para não dizer nas coxas, com perdão da expressão, como alguns dizem por aí, você gasta menos. Agora, para fazer um negocinho organizado e que funcione como uma emissora de rádio deve funcionar, gasta um bom dinheiro, viu? Porque você não pode trabalhar com um computador apenas. Você pode até fazer com um computador só e botar no ar. Vai ter problema. Porque o computador trava, a internet às vezes cai. Então, como eu sou exagerado em tudo que eu vou fazer em termos de prevenção e de precaução, eu trabalho aqui com 4 computadores. 4. Trabalho com 4 pontos de internet. Porque se der problema num, vou para o outro. Quando eu tinha um só, dava problema. Eu tenho 2, aí dava problema, não tinha outro. Agora tem 4. De toda operadora que você pensar, eu tenho um aqui. Então imagine a despesa mensal disso. Energia, computadores, servidor, pessoal técnico de apoio. Não é fácil não. Gasta dinheiro. Agora, uns montam e mantêm por hobby, e outros montam e mantêm com objetivos comerciais. É o meu caso. Isso aqui é um trabalho. Eu não mudei a rádio e nem trabalho, não é o diletantismo não, que eu vivo disso. Eu sou um operário da comunicação. Essa semana eu disse isso a um amigo com o qual conversei pelas redes sociais, né? Ele me fez, de certa forma, uma queixa, e eu respondi a ele que eu sou um operário da comunicação e que tenho plenas responsabilidades com o meu trabalho. Eu faço isso aqui do mesmo jeito que eu fazia quando estava na Rádio Borborema, na Rádio Caturité, entendeu? Na Tabajara, que eu pedi licença e afastamento por conta da Covid, etc. e tal. Então, isso aqui para mim é um trabalho profissional. E eu gasto, mas também ganho. Tem que fazer aquela continha que eu expliquei ontem, que todo empresário faz, grande, médio ou pequeno, ou micro, seja lá o que for. Quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que fica para mim. É assim. Às vezes eu escuto nas rodas de bate-papo, e muitas vezes eu sou até questionado, e já escutei de muita gente: rapaz, como é que
esse cara mantém esse padrão de vida e não sei o que e tal. Trabalho, meu santo, eu trabalho muito. Eu tenho isso aqui, eu tenho a TV, eu tenho o portal de notícias, o Camisa 10, que vocês estão aí, e quem acessa, abre lá, estão lá os meus anunciantes, para quem quiser ver. Tudo isso, é claro, é público, privados ou públicos, e eu não faço o meu trabalho a preço de Macaíba. Para não citar banana, que banana está caro, né? Hein, Luiz, 10 anos? Falar sobre Macaíba, ou coco catolé. Então, anuncia comigo quem quer. Agora, o meu trabalho não é um trabalho barato como tem por aí. Quem quiser pode botar, não quiser ou não quiser, a amizade é a mesma. Agora, para trabalhar comigo, primeiro, eu só trabalho com quem paga. E não trabalho barato. Eu trabalho por um preço que eu acho justo para aquilo que eu faço. Essa é a minha resposta e esse é o meu modo de vida. Agora, a minha despesa mensal, se eu botar na ponta do lápis e mostrar, vocês vão dizer, é mentira. Mas eu tenho os comprovantes todos. Hoje chegou minha conta de energia aqui. R$420 de energia. É pouco? Não é. É perto de meio salário mínimo, só de energia. Porque tem os equipamentos ligados. Não é fácil, não. Aí, 4 pontos de internet. Vai ver quanto eu pago de cada uma. As linhas telefônicas que estão aqui. É muita coisa. Meu amigo Afonso Marrei, estou com saudade de você. Saudade do barulho que Afonso fazia no velho e saudoso chopp do Alemão. Rapaz, era bom no sábado à tarde. Ia para lá, estava o professor William Tejo, saudosa memória. O professor Birajara Moraes, que é o sogro de Márcio Rocha, né? Foi secretário de Educação aqui de Campina Grande. Meu amigo, aí tinha a turma da velha guarda e juntava-se com a turma da meia guarda e da jovem guarda e era uma festa e entrava noite adentro lá pelo chopp do Alemão. Bom demais. Os bares tradicionais foram sumindo mesmo. Chopp do Alemão, Beco 31, Miura, Flórida, hein? Aparecendo, é assim mesmo, as coisas vão mudando. Hoje em dia você vai para um bar, um restaurante, uma casa de pasto, como chamava Humberto de Campos, você fica com medo. A qualquer hora pode ter uma invasão, um arrastão e levam um carro, levam chave de carro, levam celular, levam dinheiro, levam tudo. Você não está mais sossegado em canto nenhum. E tirem da cabeça essa história de dizer, isso é que é ser uma falta de segurança aqui em Campina, aqui na Paraíba. Não, meu santo, é no Brasil todo. É de Manaus a Porto Alegre. Para onde você for é desse jeito. Para onde você for é desse jeitinho. Não se tem mais sossego em lugar algum. Então você tem que fazer aquela velha continha do custo-benefício. Eu estou em casa, peraí, eu quero ir no boteco tal. Qual é o risco que eu vou correr? Não, isso é uma paranoia. Não, senhor, é a realidade. Eu vou para o bar tal, eu gosto dali porque o dono me atende bem, meus amigos vão para lá e tal. Então, qual é o risco ali? Qual é a chance de um assalto, de uma invasão, de um arrastão? Desse jeito. Você tem que pensar nisso. Eu confesso aqui a vocês, eu quando chego em algum ambiente desses, nos que restam, nos poucos que restam ainda, e nos que eu frequento, que nem vou em todo lugar, e nem ninguém deve ir em todo lugar, porque hoje todo lugar é perigoso, todo. Uns mais perigosos, outros menos perigosos. Eu tomo as minhas precauções, que podem não valer de nada, na hora de um aperto, na hora de uma invasão, ali é o fator surpresa e tal. Agora, eu tomo as minhas medidas. Se os outros tomam ou não, não sei. Pode até não servir de nada, eu insisto, porque você não sabe, né? Mas, então, quando eu penso, ou quando alguém me convida, eu digo, não. Rapaz, você vai ficar em casa de novo? Vou. Porque é o seguinte, o gosto da cerveja é o mesmo, em casa ou fora. O bom do bar, o bom do botequim, o bom do boteco, do restaurante, é o papo, meu amigo, que só sabe quem vai. A conversa, as risadas que você dá, aí você desopila, sai o estresse. Entendeu? Você volta novo, volta zerado para casa. E isso só sabe quem frequenta. Agora, hoje em dia é muito perigoso. Porque o bandido passa num restaurante, passa num bar, ele conta ali 10, 20, 30 carros. Ele sabe que ali está todo mundo
a maioria com a família, tem criança, todo mundo está de carro, todo mundo tem celular. Ele olha, vai lá, chama 2, 3, 4, lá vem, invade, e aí? Você vai dar uma de herói lá dentro para morrer? Já houve invasão de restaurante aqui em Campina, que eu não estava, mas tinha lá um amigo meu, policial federal, armado. E os caras chegaram e surpreenderam, e ele não teve a reação de puxar a pistola e meter bala, porque inocentes iam ser atingidos. Eram 4 ou 5 bandidos, ele ia estar em desvantagem, os caras não perceberam que ele estava armado, senão poderia ter sido pior. E quando saíram, fizeram lá a limpa, como eles dizem, bolsa de mulher, celular, chave de carro e tal, porque eles levam chave de carro, embora não leve, para você não perseguir. Então eles fazem isso em algumas situações. Aí saltou o dono do restaurante e disse: rapaz, você, policial federal, aí podia ter metido bala. Ele disse: quantos iam morrer aqui dentro? Você, inclusive, poderia ser um, sua mulher que está aí, seu filho. Então tem essas situações para as quais o policial civil ou militar ou federal, ou quem foi militar, sabe mais ou menos como é, o que o cidadão comum muitas vezes não entende nem compreende. Então eu fico muito cabreiro. Nos últimos 2 anos, as minhas saídas têm sido na casa de um amigo, como o Dr. Gildo, que às vezes me convida, eu vou. A gente vai, fica dentro de casa, entendeu? Muro alto. A chance de você sofrer um ataque assim é praticamente zero. Não é zero, mas é quase zero. Qual é a chance maior de você sofrer ataque de bandido? É estando numa calçada de um restaurante, de um bar, numa tarde, num localzinho de sombra com o vento soprando ali, ou você estando dentro de uma casa? Quem é que o bandido vê? Ele vê quem está ali exposto. Ele não sabe quem está dentro de uma casa, ou se dentro da casa você está armado. Mesmo que ele passe e escute o som, um sonzinho ligado, alguém cantando, tocando um instrumento, ele não sabe se ali dentro você está armado. Então, bandido não gosta de correr risco. Ele vai onde ele acha que tem mais facilidade. Então, ele arrisca num restaurante, numa pizzaria. Aquelas pessoas que estão em mesas assim numa calçada, que ele passa para lá, passa para cá. Você está ali conversando com ele, nem percebe que o motoqueiro foi lá, voltou, olhou de novo. Eles fazem uma espécie de reconhecimento do gramado, aí vem e ataca. Então é preciso ter cuidado, muito cuidado. Jarbas Ferreira Gomes, boa noite. São 7h03 agora. Para a gente concluir essa primeira parte do programa, vocês devem já ter visto hoje aí na televisão que afundou uma área lá da Marginal Tietê, em São Paulo, onde o pessoal executa uma obra de mais uma linha do metrô. Isso causou e está causando ainda um transtorno na maior metrópole brasileira, que quem conhece aquela área, quem já trafegou por ali, tem uma noção do nó cego que deve ter dado hoje em São Paulo. Para começar, a Marginal é caminho para quem sai, por exemplo, do Aeroporto Internacional de Guarulhos para a capital, ou quem precisa sair da capital para se dirigir ao aeroporto. Com o engarrafamento quilométrico que foi formado hoje por causa da interdição dessa via, ou de uma faixa, ou 2 ou 3 faixas mais precisamente, vocês imaginem quantas pessoas devem ter perdido o voo, ou quantas pessoas devem ter faltado a compromissos que estavam marcados por conta disso. O nó cego foi tão grande que a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de automóveis. Porque São Paulo é o seguinte: segunda-feira, carro com placa 1 e 2 é proibido rodar. Aí na terça, 3 e 4. Na quarta, 5 e 6. É assim. Aí hoje, 3 e 4, eles suspenderam o rodízio, depois de 8, 9 da manhã, porque, entendeu? Tinha gente que precisava rodar, uma vez que o transporte coletivo e tal não estava trafegando por esse setor, foi tudo suspenso, sem falar no problema, olha só, ocasionado para quem mora nas imediações. Tem prédios residenciais nas imediações, prédios de 2, 3 andares e mais, começaram a pensar que o prédio também ia afundar e arriar, porque está tudo oco por baixo do chão. Aí um amigo meu passou uma mensagem e disse: olha, sabe o que é isso? Eu disse: não, o Brasil tem excelentes engenheiros, a gente sabe. Aí o cara disse: como precisa botar 10 sacos de cimento, o cara bota 5. Vamos fazendo tudo nos gelos, como você diz lá. Aí dá nisso. Lá vem um problema, né? São 19h05 agora, 7h05.
eu vou fazer aquela pausazinha e volto já já com a parte final do Cidade em Revista. Tem muitas mensagens, questionamentos, dicas, sugestões, assuntos enviados pelos ouvintes. Eu volto já já. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a Covid-19. Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h10 na Paraíba, pontualmente 7h10 agora. Muito obrigado a todos que estão mandando mensagem. Meu amigo dentista Pedro Paulo fez aqui uma indagação, já respondi para ele, mas não tem problema de responder em público não. Ele perguntou desses pontos de internet que eu tenho hoje aqui, qual é o de melhor performance.
Veja só, eu tenho internet aqui da Vivo. A Vivo é a antiga, meu Deus, DPC, né? Mudou de nome e tal. Eu sei que hoje é Vivo. Essa me deu muita dor de cabeça, muita, mas muita. Ela alterna, passa um tempo bom, depois cai bastante, dá problema, lá vou eu, ligo, o técnico vem. Eu acho que um técnico que me visitou um dia aqui, ele disse o seguinte, que essas operadoras de internet, de celular, elas fazem o seguinte, quando elas chegam numa cidade, elas oferecem mundos e fundos. Oferece não sei quantas 1000 gigas de internet e tal, aquilo tudo que a gente sabe que nunca tem. Aí quando você instala, é muito bom e depois começa a dar problema. Por quê? Porque isso, explicou um técnico, isso é como, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui o que é que eu explico para vocês. É um bolo que uma mulher faz em casa, um bolo que você compra. Então você vai dividindo aquele bolo em fatias, entendeu? Se só tem 6 pessoas para comer hoje o bolo, o bolo vai ser dividido por 6. Aí amanhã tem 10, a fatia já vai ficar mais fina. Depois tem 12, depois tem 15, depois tem 20. Então eles vendem pontos de internet além da capacidade de entregar. Então digamos que ele tenha condição de entregar, isso aqui é hipotético, vocês dão 10 mil, aí ele vende 30 mil. Aí vai ter problema. Então eu tive problema com essa Vivo, muitos problemas. Ainda pensei em suspender e lá vai, depois deixei, porque o rapaz que veio aqui, o gerente, cara legal e bacana, conhecido e tal, deixei. Aí botei da Oi. A Oi muito bom no começo, não caía, não tinha problema, depois todo problema para cima. Meu Deus, e agora? Aí chegou essa BrisaNet em Campina Grande. Eu um dia conversando com a Abílio José, a Abílio tem parceria lá com eles, aí disse, Paulo, por que você não bota a BrisaNet aí? Aí me deu o telefone do gerente da BrisaNet, eu liguei, me identifiquei, o cara me conhecia. Aí ele disse, eu vou ofertar aqui para você, vou oferecer o que eu tenho de melhor no momento. Aí disse lá o que era. Então eu botei 2 pontos de BrisaNet. 2, tenho 2. E essa não deu problema até hoje. A BrisaNet não deu problema. 1 minuto assim, às vezes cai, 1 minutinho, 1 segundo, volta logo. Essa hoje, na minha área, que isso também é para o setor. Você pode morar no Alto Branco, botar a BrisaNet, eu estou dando um exemplo aqui da Brisa, vale para qualquer um. E pode ter problema lá no Alto Branco e eu aqui no Catolé não ter. Então, nesse meu setor, onde eu moro e trabalho hoje, a melhor performance para mim é da BrisaNet, com esse pacote que eu comprei, que não é barato. Mas tem lugar onde a Oi é muito boa, tem lugar onde a Vivo pode ser muito boa, claro, essas outras todas aí. Hoje aqui, o meu grau de satisfação maior é com a BrisaNet. Mantenho as outras, tá? Estão aqui. Mas a BrisaNet é a que eu melhor classifico. Essa que eu tenho aqui. Dimas de Matinhas, hoje na casa do meu pai, vi o mamão daquele que você gosta. Meu amigo, separa esse mamão, se tiver no grau, e me avise que onde tiver que eu mando alguém buscar ou vou. Eu gosto mais daquele mamão brejeiro. Esses que a gente encontra em supermercado é tudo mamão falso. Eu chamo de mamão do laboratório. Mamão, sei lá, tem um bocado de nome aí que eles dão. Agora o mamão brejeiro não tem igual. Eu até plantei os pés dele. Ainda um deu, botou, nasceu, depois morreu e lá vai. Robson Lucas, já falei. Dimas de Matinhas, Assis Amorim, boa noite. João Alcântara, nas Malvinas. Dr. Gildo Lima do Nascimento, um abraço. Muito obrigado, confirmando aqui a audiência. Marcos Soares, lá no Rio de Janeiro. Opa, estamos aqui. Herculano Filho em Brasília, confirmando. Wilson Siqueira, Araújo e Tião Lima saíram ontem pela região, conversando com autoridades, com prefeitos, com vereadores. Eles aceitaram o evangelho, eles agora são pastores. Araújo, o Wilson Siqueira está perguntando aqui, viu? Hulk Ugari, caminhando, ele escutando. Roberto Leal, em Pocinhos, boa noite, saudações. Dão Camelo, está muito baixo o som. Não, aqui não está não.
Ontem realmente teve uma hora que estava, mas hoje eu ajustei porque houve essa mudança de computador e o outro computador, o Edgley hoje levou para formatar e ver o que é que houve, mas eu estou ouvindo bem aqui no celular. Não sei por aí. Não está igual ao outro, né? Mas está. A Luiz 10 anos, Paulo Roberto, Esquina. Esquina é meio velho, né? Mas Esquina vai fazer o quê? Aqui nós temos a boate Esquina, e a esquina é onde tem né, a quina da rua, a gente chama de esquina. Não é assim? É do tempo de beco. Pedro Paulo, é verdade, Pedro, você afirmou aqui. Sargento Letício, Paulo, você falou em mundos e fundos, e eu lembrei de Ronaldo Cunha Lima, falando sobre Maranhão numa campanha política. Ele disse, é verdade, Ronaldo tinha essas tiradas, né? Emanuel Erivan, desde o começo, aqui não está não, Major, que eu estou escutando, eu boto aqui para ouvir, ouvindo. Não está como no outro computador, mas dá para ouvir, né? Não está da pior qualidade não. Sim, mas o que é que tem mais aqui? Opa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Paulo, escutei hoje o seu colega jornalista José Roberto Burnier. Burnier é da Globo, né? É, da Globo News, está na Globo News agora. Ele passa amanhã, acho que é de 9 a 1 da tarde, de 9 ao meio-dia, na Globo News. Burnier, olha, é uma daquelas pessoas na imprensa que eu sempre admirei, só que essa admiração durou até o dia em que eu vi o cara ao vivo pela primeira vez. Porque uma coisa em televisão é você fazer uma matéria, uma passagem, seja lá o que for, lendo o teleprompterzinho que está lá na sua frente, tudo prontinho. Tem uns que vão ler e ainda se enrolam, né? Mas o cara que sabe ler, ele lê de uma forma disfarçando que só quem é da área, só quem é profissional da TV percebe que ele está lendo. As pessoas comuns que não são da área de comunicação e que estão apenas assistindo, elas não entendem isso, não percebem. Aí eu via o Burnier, muitas vezes entrava no Jornal Nacional e tal, e eu dava 10 para ele. Meu amigo, no dia que eu vi esse homem ao vivo, sem ter nada escrito na frente, eu me decepcionei. O cara ou se habitua ou se acomoda, às vezes ele é muito bom, mas se acomoda com 10 pessoas do lado, porque esse povo que trabalha em rede nacional, vocês pensam que é como nós aqui é? Aqui eu assovio, chupo cana, descasco a cana, jogo para cima, faço a rapadura, faço o mel e a cachaça, tudo tem que saber fazer. E quem é do rádio e é bom no rádio, quem é profissional da radiodifusão, que tem capacidade e competência, quando chega na televisão, normalmente se dá bem. Eu me considero mediano nisso. Mesmo com os meus 47 anos de experiência, já vou para 48. Então, a gente aqui, eu pelo menos, se me botar na frente de uma câmera, eu faço o que estou fazendo aqui para vocês. Eu converso 2 horas com vocês, olhando para a câmera de televisão, da forma mais natural possível. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. Eu faço televisão desde 83. Então, se tiver alguma coisa para ler, eu leio, mas eu prefiro 1000 vezes o improviso. Só que esses caras lá do eixo Rio-São Paulo, eles têm um produtor de lado, tem uma maquiadora, tem 3 auxiliares, tem um contra-regra, tem um assistente de estúdio, 1000 pessoas ali. O Faustão, ele tem 50 pessoas ali, Ratinho, não sei quem, tudo entregando papel, tudo pronto, bota na frente um cartaz, uma cartolina, um teleprompter. Aqui não tem nada. Então, Zé Roberto Burnier, no dia que eu vi ao vivo, meu amigo, o homem enrolado todo, só sabe ler. Na cabeça, se não tiver um papel para ler, não sai nada. Aí na Globo News, como ele está rodeado de pessoas, aí vai por ali, um ajeita e outro conserta e lá vai. Aí hoje apareceu essa ruptura lá da Marginal Tietê, e ele estava ao vivo na Globo News, de repente entra o helicóptero da Globo, e ele teve que descrever as imagens. Chamou o repórter lá que estava voando, o repórter mostrou e descreveu o que estava acontecendo, e ficou a imagem do helicóptero para que ele, Burnier, no estúdio, fosse narrando o que estava acontecendo para quem estava assistindo. Meu amigo, eu pensei que apenas eu tinha percebido, mas o ouvinte botou aqui. Ele ficou o tempo todo dizendo que tinha um buraco. Porque se você escrever a palavra buraco, é B-U-R-A-C-O. Não tem para onde. Não é B-O.
Ele ficou dizendo, buraco, olha, o buraco está aumentando, olha, caiu mais um pedaço de asfalto, o buraco aumentou. Aí o ouvinte aqui perguntou, você viu o Burnier falando buraco? Vi. Ele deve ter inventado uma nova palavra na língua portuguesa, mas é assim, né? Deixa ele ganhando o dinheirão dele lá. Paulo, a lei seca autuou mais de 200 condutores aqui na Paraíba no mês de janeiro. Meu amigo, era para ter autuado uns 20 mil. Se tivesse gente em número suficiente para fazer a fiscalização em todas as cidades, tinha autuado uns 20 mil ou mais. Porque em tudo que é restaurante, bar, barzinho, boate, casa de show, onde você for, cheio de carros e motos, e aquele povo não está ali dentro rezando, não. Está bebendo. E todo mundo sai e vai dirigir para ir para casa. Se fizer blitz, barreira, pensa num negócio bom para arrecadar dinheiro. Vai assistir hoje Brasil e Paraguai, pergunta aqui, eu até que vou, viu? Porque eu gosto de futebol. Agora, quando eu começo a ver um jogo que está ruim demais, aí eu mudo. Aí eu mudo porque, sinceramente, para ver jogo ruim, eu comecei a ver o jogo do Campinense sábado, pensa num jogo ruim danado. Tem partida que dá dor na vista, né? Eu só sei que o Brasil acho que está 31, 32 jogos sem perder, mas essa seleção que aí está não me empolga. Faz tempo que não me empolgo com a seleção brasileira. Porque, por exemplo, olha só, não sei se você concorda comigo, como é que você convoca um cara como Gabriel Jesus para ser o centroavante da seleção brasileira e deixa Hulk de fora? Dá para entender? Só pode ser esquema, só pode ser apadrinhamento. Porque quanto tempo faz que Gabriel Jesus não faz um gol pela seleção brasileira? E toda partida ele é convocado para vir lá da Inglaterra para cá, ou para onde o Brasil vai jogar. Só pode ser esquema, minha gente. Não tem como. Não é a idade, não. A idade não interessa a idade. Se o cara está jogando bem. O melhor jogador de 2021 no futebol brasileiro foi Hulk. O craque do campeonato, o artilheiro, o melhor atacante, tudo. Mas na seleção só convocou quando os chamados estrangeiros não puderam ser convocados. Aí você olha a escala Gabriel Jesus, nem toca na bola. Não dá. Eu não me empolgo com isso. Pergunta aqui, ouvinte, como o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, conseguiu reduzir o valor da tarifa enquanto os outros só aumentavam? Olha, é meio complicado explicar isso para o passageiro normal, comum. Porque o passageiro quer o quê? Ele quer pagar menos. Se ele pagava R$ 3,90 e ele vai pagar R$ 3,75, não é isso? Para ele é menos. Só que aquela história de você comprar 20 e ganhar 20 acabou. E o prefeito, a prefeitura, por decisão do prefeito, vai pagar a diferença. Era para pagar quanto? R$ 4,30, aí você vai pagar R$ 3,70. Quem é que vai pagar os outros 70 centavos? É a prefeitura. Entenderam? Porque se não pagar, o empresário não roda, tira. Não tem sentido. Então, essa mágica foi feita pelo prefeito, como o ouvinte disse aqui, foi uma mágica? Não. E a prefeitura vai subsidiar uma parte da passagem. É isso. Como já acontece em São Paulo e em outras cidades brasileiras. A passagem é 5. Aí a prefeitura diz, você só paga 4. Um eu pago aqui. Pronto. Para você entender bem direitinho, foi mais ou menos isso. Aqui agora é uma ouvinte, ela diz, não diga meu nome, mas todas as vezes que a gente consulta alguém sobre defesa do consumidor, esse alguém diz que tudo vai ser resolvido, e na prática quase não se resolve. Como explicar? Olha, é aquela história do que está na lei, da letra fria da lei, da pessoa ler o que está no papel e conseguir interpretar. Porque não pode ser uma relação onde um tenha todos os favores e o outro só tenha, entendeu, o contrário. Onde um tenha todos os benefícios e o outro tenha todos os prejuízos. Então, nem tudo aquilo que o consumidor pensa que é seu direito, na realidade é. E não é como... Ora, você chega num lugar, escolhe uma peça, prova, examina, vai, paga, ligou, funcionou,
Aí depois lá vem, quebrou, deixou cair da mesa e tal, aí acha que aquela casa, aquela empresa, aquela firma, onde você comprou, vai lhe dar outro? Não vai. Por que é que quando você vai comprar um televisor, um ventilador, na época o videocassete, o DVD, essas coisas todas, na loja eles testam na sua frente, para você ver que está funcionando. Então você entrou na loja, ninguém lhe empurrou para dentro da loja, você foi espontaneamente. Chegou lá, foi atendido por uma vendedora, um vendedor, escolheu, olha, eu quero aquele televisor ali, quanto é? Tanto, à vista, em tantas vezes, sei lá, aí eu quero, vou levar. Esse é. Aí o cara tira da embalagem, já notou? Tira, pega a tomada, liga lá, aí pega o controle, bota a pilha, muda de canal para você ver, tá vendo que está funcionando? Tô. Assine aqui, muitas vezes assine aqui. Aí você recebe lá aquela notinha, assina um canhotinho lá, alguma coisa, e leva. Aí quando chega em casa, o menino pega a bola, vai jogar dentro de casa, você acha bonito, ele dá um chute na bola, pô, quebrou a tela do televisor. Aí no outro dia lá vem para a loja e fala assim, não, o televisor saiu daqui perfeito, testado, e você viu e assinou aqui. Como viu o teste? Não, vou pro Procon. Aí vai. Quando chega lá e às vezes e sempre não leva o televisor, mas chega lá contando a história, eu comprei um televisor, assim, e quando chegou em casa, estava com a tela quebrada. Aí o cara disse, não, e não testaram na sua frente? Aí começa, né? Aí o cara quer que resolva tudo. Não, não é assim. Não é como a gente pensa. É como tem que ser. Nem tudo o que o pobrezinho diz ali, aquele mais humilde diz, está correto. Ele pode ser um pobrezinho, humildezinho, mas ele pode ser um mala. E aí não dá. O outro fala aqui sobre um assunto que é um assunto muito triste, né? Que qualquer coisa que você diga em relação a isso, você é mal interpretado. Mas eu vou dizer. É o caso daquele congolês, um rapaz, que foi, segundo o noticiário, tentar receber por alguns dias que tinha trabalhado num quiosque, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi espancado até a morte. Isso é um absurdo. Coisa que não deve acontecer. Mas aí você precisa retroagir num tempo um pouquinho e raciocinar o seguinte. Não foi a primeira vez que esse rapaz trabalhou no quiosque. Todas as testemunhas, o pessoal das imediações, quem conhece, quem frequenta o ambiente, disse o que a polícia, que esse rapaz prestava serviço a esse quiosque já há muito tempo. E todas as outras vezes ele trabalhou e recebeu. Ele era um freelancer, né? Não era contratado. Aumentava o movimento, o pessoal chamava ele ia para lá, dava uma ligação. Ia na mesa, mostrava o cardápio, o pessoal fazia o pedido, ele ia lá no quiosque, pegava no balcão, levava na mesa e tal, ganhava as gorjetas, alguns dão gorjeta, e ganhava 100 mil reais por dia, talvez 80, não sei quanto. E dessa vez ele trabalhou, parece que o movimento foi fraco, e quando terminou o expediente, o dono disse, olha, hoje não dá para lhe pagar, e você vem amanhã ou depois, não sei lá como foi. E ele foi receber, justo que fosse receber aquilo que ele tinha direito. O problema é que ninguém sabe como ele chegou fazendo essa cobrança. Nada justifica o que fizeram com ele, me entendam bem. Mas a reação dos caras que estavam lá no quiosque parece ter sido uma reação a algo que ele disse ou fez. Não sei o que houve. O vídeo mostra ele levando paulada, cacetada, e mesmo depois de morto os caras ainda continuaram batendo. Agora o que houve lá entre eles, a gente não sabe, né? Se tiver áudio gravado, aí vai se ouvir alguma coisa, não sei como é que foi e tal. Eu lembro de uma vez aqui, já faz tempo, em Campina Grande, um cidadão, irmão de Otto Muniz, não sei bem. Ele era inclusive dono daquilo que seria um hotel ali onde hoje é o EPB, onde hoje é a reitoria da UEPB, lá em Bodocongó. E esse cidadão, eu não sei se José Muniz, acho que era esse o nome dele, e ele foi fazer a cobrança de um aluguel que tinha para receber. Ele tinha imóveis alugados aqui em Campina, e foi cobrar o aluguel que o inquilino estava devendo ali nas Boninas. E o inquilino matou o rapaz, matou o homem. O dono do prédio foi lá, recebeu o que tinha direito e foi morto. Claro que isso não deve acontecer. Nada justifica alguém tirar a vida do semelhante, alguém tirar a vida de uma pessoa. Agora, muitas vezes é a maneira como a pessoa chega para cobrar. Eu testemunhei uma vez um cidadão, dono de um imóvel, chegar para cobrar o aluguel de uma inquilina, que foi um escândalo.
E não é dessa forma que você deve cobrar. É complicado, né? Mas o rapaz perdeu a vida, infelizmente, e os agressores agora terão de pagar por isso. Ele não volta. Agora, a lei existe para punir quem age dessa forma. Não estou aqui querendo justificar, eu estou dizendo que muitas vezes é a forma como a pessoa chega para fazer uma cobrança. E esses decretos, Paulo? Meu amigo, esses decretos são um vai e vem danado. E eu não condeno quem está assinando os decretos, não, viu? Prefeito, governador, pelo seguinte, porque cada um tem que fazer alguma coisa. Não foi o Supremo que decidiu que prefeitos e governadores editariam os decretos e valeria o mais restritivo? Foi. Então, estão obedecendo lá o ministro do Supremo Tribunal Federal. Fale um pouco, são 7h31, meu Deus, como a hora passou. O ouvinte pede aqui, fale um pouco sobre o congelamento do ICMS dos combustíveis resolvido pelos governadores. Olha, isso aí também é uma coisa que muita gente não entende. Ah, o governador congelou e não parou de subir. Entenda o que eu vou dizer agora, eu vou tentar explicar de uma forma que todo mundo entenda. Existe um percentual que é cobrado por cada estado, por cada litro de combustível. Paraíba, não sei bem se é 28 ou 29 ou 30, mas digamos, vamos botar Rio de Janeiro, 35% sobre o valor tal do produto. Então tem a pauta. Digamos que no Rio ele cobre 35% de R$ 7,00. Para você entender. Aí ele disse que congelou. Congelou como? Ele congelou continuando a cobrar 35% sobre os R$ 7,00. O que significa dizer que se o combustível for para 7,50 ou for para 8, ele vai continuar cobrando 35% sobre 7. Entenderam? Aí você diz, mas continuou aumentando na bomba. Sim, porque na bomba não é o governador que congela, é a Petrobras que aumenta. Sim, mas o governador congelou. O governador congelou, meu amigo, o valor sobre o qual ele cobra os 35%. Veja se algum governador reduziu a alíquota. Aí então o segredo, o povo não sabe o que é alíquota, ele continua cobrando 35%. Agora, se ele disser assim, em vez de 35%, agora eu vou cobrar 20%, aí o preço cairia. Mas ele continua cobrando a mesma alíquota. O que ele congelou, o que eles congelaram, foi o valor sobre o qual ele cobra aquela alíquota. Entenderam? Por isso que não baixa de jeito nenhum. E nenhum governador vai ter condição de reduzir a alíquota. Por quê? Porque o governador do estado, qualquer que seja ele, poderia ser eu ou ser qualquer um, ele tem que pagar a polícia, ele tem que pagar os professores, ele tem que botar comida nos presídios, nos hospitais, remédio, entendeu? Então, se ele reduzir aqui a receita, como é que ele vai ter dinheiro para isso? O erro todo do Brasil está no que nós ganhamos. Você podia pagar até mais imposto. Tem país no mundo que cobra mais imposto do que o Brasil. E o povo paga numa boa porque ganha bem. Ganha bem e aquilo que ele paga de imposto volta para ele em forma de benefício, como segurança, como educação, como transporte, entendeu? A diferença aqui, primeiro é que a gente ganha pouco. Depois é porque você paga e aquilo não retorna da forma que deveria retornar. E ainda tem duas aqui, a primeira das últimas é a seguinte: está sabendo que os professores de Campina não querem iniciar as aulas do ano letivo por causa do aumento que tal? Olha, eu escutei hoje alguma coisa, eu li também, mas eu acho que está tudo no campo da negociação ainda, não é? Ninguém pode bater no martelo e dizer que não vai começar, porque depende de conversa, reunião, diálogo. Para isso tem a prefeitura e para isso tem o sindicato que representa os professores. E a última de hoje é: pergunte a Araújo Neto se ele está sabendo que tem Covid no Big Brother. Eita, aí eu tenho que perguntar realmente a Araújo, que ele assiste o Big Brother. Eu não estou sabendo, porque eu não perco meu tempo, nem vou gastar energia, nem usar os meus televisores para ver, como diz Dagoberto Pontes, aquela fuleiragem que é o Big Brother. São 7h35, minha amiga Jovita Maranhão, chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor.
abençoado, e eu daqui lembrando que jamais teremos outra terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. O Walter pergunta: a lei do piso nacional dos professores permite que os gestores apliquem abonos nesse piso? O presidente mandou pagar, o presidente disse que é para pagar, agora paga quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo e paga quem tem dinheiro. Quando não tem, diz, devo, não nego, pago quando puder. Mas brincadeira à parte, eu não tenho essa resposta, você tem que consultar aí algum advogado especialista no assunto, meu amigo Walter José Carneiro. João Eudes Jales também está me ouvindo, a quem eu desejo uma ótima noite. Lembrem-se que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir, e que nós estamos no dia número 32 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, depois do Jogo do Brasil, faltarão 333 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Eu marco encontro com vocês amanhã a partir do meio-dia na televisão Itararé, com a coluna política, e depois às 18 horas aqui novamente com o Cidade em Revista. Não mudem de estação, porque vem aí uma excelente seleção musical, aquela que eu faço no capricho e que propicia um desfile de canções que as rádios comerciais já não tocam mais. Então, boa noite, bom descanso, muito obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.